Olá pessoal, estão dispostos para mais uma aula? Espero que sim. Peguem o caderno, vocês já sabem que devem anotar, as informações importantes, os conceitos e significados do que a gente vai estudar, os exemplos, para poder fazer uma boa atividade depois e ter o conteúdo no caderno para estudar melhor, certo? O assunto de hoje é tipos de predicado. A gente estudou sujeito, que é aquilo de que ou de quem se fala em uma oração. A gente estudou o predicado, que é aquilo que se fala sobre o sujeito. A gente viu que há diferentes tipos de sujeito e hoje a gente vai ver que há também diferentes tipos de predicado, certo? Vamos lá para a nossa aula. Para começar, a gente vai relembrar algo que vocês estudaram no sexto ano sobre verbo. Os verbos normalmente indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Por exemplo, o coronavírus mata impiedosamente. Qual é o verbo dessa oração? Mata. Esse verbo matar expressa uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza? Uma ação, a ação de matar. A criança está doente. Esse verbo está expressa uma ação, a ação que a criança está praticando de ficar doente? Não. Expressa um fenômeno da natureza? Não. Expressa um estado. Está ligando uma característica da criança à criança, certo? Então, ele é um verbo de estado. Choveu forte ontem. O verbo chover expressa claramente um fenômeno da natureza, certo? E isso é só uma revisão do que vocês já viram no sexto ano, porque vai ser muito importante para o conteúdo que a gente vai ver hoje. O predicado e seu núcleo. A gente também viu que a palavra mais importante do predicado normalmente é o verbo. A gente viu que o núcleo do predicado normalmente é um verbo. Só que isso só vai acontecer quando o verbo principal da oração indicar a ação ou fenômeno da natureza, certo? Por exemplo, o coronavírus mata impiedosamente. O sujeito é o coronavírus. Quem é o predicado? Mata impiedosamente. Qual é a palavra mais importante desse predicado? A gente estudou que normalmente é o verbo. Vai ser o verbo quando o verbo expressar uma ação ou fenômeno da natureza, certo? Matar é um verbo que expressa ação. Então ele vai ser o núcleo desse predicado. Choveu forte ontem. Aqui a gente só tem predicado, não tem sujeito. Vocês vão estudar isso no oitavo ano, certo? Chover expressa um fenômeno da natureza, certo? Então é o núcleo do predicado. É a palavra mais importante desse predicado, certo? Agora, quando o verbo da oração indica um estado, após ele normalmente há uma característica do sujeito, um atributo do sujeito, quando o verbo expressar um estado. Por exemplo, a criança está doente. Estar não é um verbo que expressa ação nem fenômeno da natureza. Indica estado. Está ligando uma característica, doente, ao sujeito, criança, certo? Nesse caso, o núcleo do predicado não será o verbo estar. O núcleo será a característica do sujeito que a gente vai chamar de predicativo. Cuidado, predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. O que é que a gente está dizendo sobre o sujeito? Criança está doente. Então, esse é o predicado. Predicativo é uma característica do sujeito. Qual é a característica do sujeito aqui? Doente. Então, doente vai ser o núcleo desse predicado, certo? Quando o verbo não expressar ação nem fenômeno da natureza, ou seja, quando o verbo expressar um estado, ele não vai ser núcleo do predicado. Quem vai ser núcleo do predicado é a característica do sujeito, certo? Agora sobre os tipos de predicado. A gente tem predicado verbal e predicado nominal. Professor, quando é que o predicado vai ser verbal? O predicado vai ser verbal quando ele apresentar um verbo significativo, ou seja, um verbo de ação ou fenômeno da natureza como núcleo. A gente viu que há verbos de três tipos: de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. Quando esse verbo expressar ação ou fenômeno da natureza, ele vai ser o núcleo do predicado e aí a gente vai ter um predicado do tipo verbal. O predicado nominal, ele vai existir quando o núcleo do predicado for um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito, ou seja, esse predicado ele não tem verbo de ação nem de fenômeno da natureza. Ele tem verbo de ligação, um verbo que indica só estado, certo?
Então, o núcleo do predicado nominal é a característica do sujeito que a gente chama de predicativo do sujeito. Então, para ficar mais claro, vamos aqui a alguns exemplos. Vitória cantou lindamente. O predicado é cantou lindamente. A gente tem característica de Vitória aqui. Lindamente é característica de Vitória? Não. É uma característica da maneira como ela canta, certo? Então, cantar expressa uma ação. Aqui a gente tem um verbo de ação. Logo, esse é um predicado verbal. Entendido? Leonardo é competente. O verbo ser expressa uma ação. Nesse caso, o é, não. Competente é uma característica de Leonardo? É. Se eu tenho uma característica do sujeito aqui, o predicado vai ser nominal, porque essa característica, ou seja, o predicativo, é que é o núcleo do predicado. O dia clareou. O predicado é quem? Clareou, que é o que a gente está dizendo sobre o dia, que é o sujeito. Então, clareou é verbo? É. Expressa uma ação? Expressa a ação de clarear. Então, aqui eu tenho um predicado verbal, porque o núcleo é um verbo. O homem parecia nervoso. Parecer expressa uma ação? Nesse caso, não, porque está ligando uma característica, nervoso, ao sujeito, homem. Então, qual a palavra mais importante do predicado parecia nervoso? Nervoso, que é uma característica do sujeito, certo? Então, aqui eu tenho um predicado verbal ou nominal? Nominal, porque o verbo não expressa ação e eu tenho uma característica do sujeito, certo? O menino caiu da cama. Quem é o predicado? Caiu da cama. Temos aqui característica do sujeito? Não. Temos aqui um verbo de estado? Não. Aqui a gente tem um verbo de ação, cair. Então, ele é o núcleo do predicado. O predicado é verbal. O seu telefonema foi especial. Quem é o sujeito? O seu telefonema. Qual é o predicado? Foi especial. Esse foi expressa a ação de ir a algum lugar? Não. Né? Aqui a gente está apresentando uma característica do sujeito, telefonema, especial. Então, especial é a palavra mais importante do predicado. Esse predicado é um predicado nominal. Eles contaram a verdade para a filha. Quem é o sujeito? Eles, que é de quem a gente está falando. Contaram a verdade para a filha é o predicado. Aqui a gente tem alguma característica do sujeito? Não. Certo? Aqui a gente tem verbo que indica estado? Não. Aqui a gente tem verbo que indica ação, contar. Então, contaram é o núcleo do predicado. Se o núcleo do predicado é um verbo, o predicado é verbal. Estamos felizes. Quem é o sujeito dessa oração? Quem pode me dizer? Nós, isso mesmo, né? Nós estamos felizes. Esse nós não aparece, mas a gente consegue identificá-lo por conta do verbo. É um sujeito do tipo desinencial, a gente estudou isso. Quem é o predicado? Estamos felizes, certo. Estamos é o verbo. Esse verbo expressa uma ação? Nesse caso, não. A gente tem aqui algo que é mais importante do que o verbo nesse predicado, que é a característica, o predicativo do sujeito, felizes. Então, felizes é que é o núcleo do predicado. Esse predicado é um predicado verbal ou nominal? Nominal, porque o núcleo não é um verbo, é um nome, felizes, certo? Então, para a gente resumir, para classificarmos os tipos de predicados, a gente vai ter que olhar para o núcleo do predicado, certo? Ou seja, a palavra mais importante do predicado. Quando essa palavra mais importante for um verbo, ou seja, esse verbo expressa ação ou fenômeno da natureza, o predicado vai ser verbal. Quando a palavra mais importante do predicado for uma característica do sujeito, que a gente chama de predicativo do sujeito, e o verbo desse predicado for um verbo de estado, aí a gente tem um predicado nominal, certo? Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, entrem em contato comigo, não façam a atividade de qualquer jeito, por favor, certo? Estudem, aprendam, procurem para tirar dúvida, eu estou à disposição. Tudo bem? Então, bons estudos para vocês e até depois.